Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da Rádio Divulgar.net. É com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje, vamos estudar o capítulo 155 com o tema Aprendamos a Agradecer. Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é o nosso companheiro Alcides Júnior. Bom estudo e boas reflexões, Alcides. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. E hoje estamos aqui mais uma vez com o estudo do livro Fonte Viva. E hoje trazemos o capítulo 155 chamado Aprendamos a Agradecer, que é uma explanação do Emmanuel a um trecho da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que está lá no capítulo 5, versículo 18, chamado Em Tudo Dai Graças. Então faremos agora a leitura da mensagem de Emmanuel e depois passaremos aos esclarecimentos necessários. E o que diz a mensagem do Emmanuel? Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo da nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Então vejamos que o Paulo vem trazer essa mensagem aos Tessalonicenses e para que a gente possa compreender, contextualizar o trabalho de hoje, a gente vem compreender em que situação estava vivendo aquele povo para que Paulo pudesse escrever essa carta. Então vejamos que Paulo já havia passado ali na Tessalônica. Essa carta foi escrita por volta do ano 51 depois do Cristo, até antes do Evangelho, dos outros evangelhos, segundo contam os historiadores. E ali em Tessalônica era uma cidade onde ela vivia no sistema de escravidão. Então a população estava ali escravizada e se rebelava contra tudo aquilo ali. Os cristãos já estavam ali edificando a igreja do Cristo, mas eles se ressentiam de todo esse trabalho escravo, porque era o sistema dos administradores daquela época. Então isso, ao mesmo tempo em que eles se consolavam com a mensagem do Cristo por conta dos lucros que ali já estavam, outros se rebelavam. E foi exatamente nesse contexto onde começa a grande confusão, a dissidência. Porque eles inicialmente costumavam pregar na sinagoga dos judeus. Mas aí, a partir desses conflitos, eles foram para a casa do Jação. E o que era exatamente esses conflitos? Onde começou a incomodar tudo isso? Porque se pregava ali a vinda do Messias. Era colocado para eles que o Cristo ressuscitado viria para salvá-lo.
Imaginem tudo isso contado em um sistema escravocrata. O que é que eles não pensavam em relação a isso? Isso ameaçava aquele sistema e isso preocupava aqueles administradores. Então começava toda essa discussão e era necessário colocar a paz ali. Então eles se rebelavam porque estavam ansiosos pela vinda do Messias para tirá-los daquela situação de sofrimento. E aí o Paulo vem para acalmar e pede para que eles deem graças, para que eles possam ficar resignados, para que eles não se rebelem com tudo aquilo, porque estava próximo a vinda do Messias. E aí o Emmanuel traz para a gente exatamente essa passagem do agradecer, porque a gente não consegue agradecer a muitas coisas no dia a dia. A gente está agradecendo as coisas grandes, mas a mensagem que ele nos traz aqui, ele faz um elenco de situações. Se a gente fosse continuar a mensagem do Emmanuel aqui, a gente botaria muito mais, porque é para nós agradecermos a tudo mesmo. Porque não conhecemos quais são as provas que nós estamos inseridos, não conhecemos o que necessitamos para aprender, e se tudo na nossa vida está para o nosso aprendizado, que eu possa dar graças, que eu não dê graças simplesmente para aquelas coisas que me beneficiam, mas principalmente para aquelas coisas que me trazem dores, que me trazem sofrimento, porque não sei qual é o meu envolvimento em todo esse processo. Se a gente for buscar o Livro dos Espíritos, lá na questão 737, onde o Kardec pergunta sobre os flagelos destruidores, qual é o objetivo de Deus quando ele atinge a humanidade com tudo isso, e qual é a resposta dos Espíritos, que é para que se possa avançar para a regeneração moral. E como é que a gente pode relacionar esses flagelos? Nós estamos passando por um processo de flagelos destruidores, estamos em um processo de pandemia, onde várias vidas já foram ceifadas, e como aproveitar isso, e como dar graça a tudo isso. O que eu estou aprendendo para que eu possa passar por um processo de dor, de sofrimento como esse? Então, os Espíritos vêm alertar Kardec que é necessário que eu avance mais rapidamente, porque nós estamos ainda em passos muito curtos. O Evangelho de Jesus está ao nosso lado para que nós possamos aprender e acelerar para o caminho das virtudes, mas nós nos demoramos muito. Então, todos esses processos que vêm para acelerar a nossa conduta moral, a nossa elevação espiritual, porque nós estamos tentando buscar a salvação, a gente repete sempre isso, mas como é que eu quero alcançar a salvação se eu não estou envolvido com o Evangelho de Jesus? Se eu não estou voltado para o ensinamento de Jesus, de que Ele nos deixou o caminho, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então é necessário que algumas vezes eu seja tocado de dores para eu acelerar. E esse processo vai me beneficiar, vai me fazer o bem. Por isso eu preciso dar graças a tudo isso. Se a gente for mais adiante, nós vamos encontrar lá outra questão do Kardec, uma coisa que a gente pergunta sempre, não consegue compreender, mas pelo menos nós, do movimento espírita, a gente conhece, porque já temos o Livro dos Espíritos lá na questão 814, quando o Kardec fala das provas da riqueza e a prova da miséria, Por que ainda há essas diferenças todas, E qual é o objetivo de uma, qual é o objetivo da outra, Para dar prova a cada um de maneira diferente. Nós escolhemos, inclusive, algumas vezes essas provas, Então está aí a prova da miséria para provocar o murmúrio contra Deus, Para testar a minha resignação, para testar a minha fé, para testar até onde eu espero e estou acreditando nos desígnios de Deus, para um desfecho melhor, mais feliz para tudo isso. E a gente vem com a prova da riqueza, que nos leva aos excessos, Que excessos são esses, O excesso do orgulho, o excesso da vaidade, a ambição, o egoísmo, a austeridade. Então a gente sabe que quanto mais se tem, mais se quer, e isso a gente acaba ferindo alguns princípios cristãos, que foi exatamente o que o Cristo veio fazer para nós, veio nos ensinar. Então vejam que tudo isso está aí ao nosso caminho para nos endireitar. Nós vamos nos lembrar da orientação do João Batista, que clamava no deserto. Que deserto era aquele que ele clamava, senão o deserto dos nossos corações? Endireitai-vos os caminhos. Quer dizer, eu preciso me voltar para um caminho mais reto, um caminho mais cristão. Então eu preciso e sou tocado por algumas provas para acelerar o meu processo
E eu preciso dar graças a tudo isso. Nós somos envolvidos em processos de desencantos, processos onde a gente acaba ferindo o outro, né? Então Jesus veio e nos trouxe o amar ao próximo como a si mesmo, mas eu ainda não consigo entender a totalidade desse amor, porque eu ainda firo, quando eu sou tocado no meu orgulho, na minha vaidade, na ambição, primeiro eu, depois o outro. Então não tem como eu ainda avançar para o caminho da retidão, avançar para os princípios cristãos, se eu ainda estou preocupado comigo mesmo. Eu ainda não consigo identificar na caridade o caminho da salvação. Fora da caridade não há salvação, nos disse o Kardec. Porque eu preciso me voltar para aquele irmão que está ao lado necessitado. Então isso eu preciso ajudar. Então se eu tenho alguém que está ali em processo de miséria, é que eu me debruce ali para ajudá-lo. Eu preciso dar graça a essa oportunidade para eu poder estar aprendendo e ajudar aquele ali. Então são processos onde a gente se reclama o tempo todo e não dá graças. Porque todas as oportunidades que nos aparecem, que nos cruzam o caminho, por mais dolorosas que possam parecer, ela nos traz o benefício lá na frente. E lá, se a gente for buscar no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 38, ele nos diz: ouviste o que foi dito, que é olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não se opor ao malvado. Jesus vem nos dar uma orientação em que nós já passamos lá da lei de Talião, né? Não estamos mais no Código de Hammurabi, onde era olho por olho, dente por dente. Então eu preciso sair para amar o meu próximo, e cada vez que eu amar o meu próximo, eu consigo depurar a minha alma. E quando eu vou depurando a minha alma, eu começo a trazer coisas boas para a minha vida. Eu começo a passar por processos cada vez melhores, e aí eu não precisarei mais dos sofrimentos. Eu estou sofrendo ainda porque eu feri ou a mim mesmo ou a alguém que eu pusei no meu caminho. Então eu preciso dar graças a essas oportunidades divinas, porque elas vão me endireitar o caminho. Elas vão conseguir me colocar, me trazer de volta à luz que eu tanto estou buscando. Então eu preciso o tempo todo até ao ar. Veja que o Kardec traz coisas assim interessantes dentro desse elenco de coisas. A gente poderia trazer muito mais belezas aqui, ao ar, ao perfume, ao cheiro, à flor, ao cravo, ao espinho, né? Então não são só as coisas belas que eu vou estar me reportando para agradecer, é a tudo das graças, né? Tá lá. E isso foi o recurso que o Paulo naquela época levou aos Tessalonicenses, que estavam ali em desespero, queriam se rebelar contra aquele trabalho escravo. E ele dava orientação: continuem trabalhando, e através do trabalho que o ser humano consegue a sua evolução. E às vezes a gente não consegue compreender. A gente mesmo está buscando cada vez mais trabalhos mais elevados, com mais remunerações, mas parece que a gente fica ainda insatisfeito porque quer mais, aquele passa a não preencher mais os requisitos, porque a gente ainda está com a vaidade, o egoísmo ainda muito exacerbado. Então a gente começa a ter mais, a gente quer cada vez mais, não consegue estar saciado. Eu não consigo dar graça àquele trabalho que eu já tenho, porque eu estou buscando já outro. Não que a gente não merecesse essa prosperidade, mas que eu possa trazer essa prosperidade dentro da razão do meu merecimento, do meu conhecimento, do que eu já tenho para colaborar com a humanidade. Essa é a preocupação de Paulo com os Tessalonicenses. E essa é a preocupação do Emmanuel para conosco, para que eu possa, a partir de hoje, em todos os sentidos, dar graça, porque quando eu dar graça, eu me harmonizo. Essa é a intenção do Emmanuel, é fazer com que a gente se mantenha em um equilíbrio espiritual, porque enquanto eu estou reclamando, eu estou baixando a minha vibração, eu estou trazendo para a minha companhia, talvez irmãos que coadunam com este pensamento, e isso me desarmoniza. Então eu preciso buscar esse equilíbrio, e a gente sabe que as casas espíritas estão aí para nos trazer esse consolo. Se eu tenho sofrimento, se eu tenho uma dor, talvez a casa espírita não tire isso porque é uma prova minha, mas ela me dá o alento, ela me dá o consolo que é a doutrina espírita, para que eu possa estar consolado. Então algumas vezes ela não vai tirar aquela minha enfermidade, mas ela me traz uma resignação, ela fortalece a minha fé, ela nos traz todo esse conhecimento: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
foi o que nos disse o Cristo, então a gente fica mais resistente, a gente fica mais resignado e passa pelas provas que às vezes são necessárias. A gente às vezes está em processo de dor, de enfermidade, vai, busca a medicina e aí não consegue, melhora um pouquinho, mas não sai daquele quadro. Muitas vezes aquilo é necessário, a gente precisa dar graça, porque aquilo vai me salvar. A nossa grande dificuldade é que a gente pensa em um processo muito materialista. O que é a nossa existência dentro da nossa programação reencarnatória, dentro do universo, o mundo que nos espera. É uma eternidade a nossa espera, só que eu preciso burilar o meu espírito dentro dessa pequena passagem, que eu chamo de pequena, que eu chamo às vezes de longa, e na verdade não é um nada diante da eternidade. Então, meus irmãos, esses eram os esclarecimentos que eu queria trazer para hoje, para o nosso estudo, para que a gente possa, a partir de hoje, realmente estar dando graças a tudo aquilo que cruzar os nossos caminhos. Então, meus amigos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. E eu deixo aqui um abraço fraterno nos corações de vocês. Muito obrigado. Agradecemos ao Alcides pelo estudo e pelos esclarecimentos. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Viva. Amanhã, estudaremos o capítulo 156 com o tema Parentes. Quem vai conduzir o nosso estudo de amanhã é a nossa companheira Lúcia LC. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Muita paz a todos.